A interrupção do pagamento da dívida externa, a implantação de um governo mais popular e democrático, o estímulo a uma reforma agrária e anti-imperialista eficiente no país, a garantia de liberdade pública e política, a distribuição de terras latifundiárias aos pequenos agricultores, a proteção de pequenos e médios proprietários e empresas estrangeiras nacionalizadas. Essas eram as exigências do programa político do personagem de hoje, que não é bem um personagem, era uma organização política que, assim como nós, mas de forma diferente, também promovia lutas sociais. Uma organização política de esquerda e de resistência aos ideais fascistas no Brasil, criada em março de 1935, em um momento de intensa efervescência política com o governo Vargas. Salve, companheirada! Hoje na luta, vamos falar um pouco da história da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Contentes com o, entre aspas, governo provisório de Vargas, um grupo de intelectuais, comunistas, socialistas e militares se unem para criar uma associação para combater o imperialismo, o fascismo e o integralismo, principais características desse comando na época. A Aliança Nacional Libertadora tinha o apoio do Partido Comunista Brasileiro e tinha suas ideias baseadas no Movimento Comunista Internacional. Seu lema era Pão, Terra e Liberdade. O apoio da ANL também vinha de partidos e entidades culturais diversas, associações profissionais e sindicatos, além de operários, estudantes e militares de baixa patente. Era uma das principais organizações que combatia a ascensão dos integralistas, movimento inspirado por ideias ultranacionalistas conservadoras e no fascismo italiano, que firmava apoio a uma frente de extrema-direita no Brasil. Essa organização, fundada por Plínio Salgado, era a Ação Integralista Brasileira, que você pode conhecer um pouco mais aqui no nosso podcast, no episódio sobre a Revoada dos Galinhas Verdes. A liderança da organização era confiada a Luiz Carlos Prestes, que ganhou ênfase nacional depois de conduzir a Coluna Prestes, movimento tenentista que ficou famoso entre os anos de 1925 e 1927 ao desafiar o governo da República Velha. No entanto, quando foi nomeado pela ANL como presidente de honra em 1935, Prestes estava na União Soviética, onde já estava por pelo menos 3 anos. Ainda assim, ele recebia todas as informações sobre os acontecimentos do Brasil, inclusive da situação favorável que permitiria o início de uma revolução no país. Então Prestes viajou para o Brasil clandestinamente junto com a sua esposa Olga Benário e um grupo de assessores da Internacional Comunista. Com as identidades falsas permaneceram assim por algum tempo, enquanto a ANL crescia de forma sólida. Com esse crescimento de apoio popular, a ANL estava se tornando um importante instrumento para derrubar Vargas. A ideia era implementar um governo nacional e popular depois da queda do presidente. Durante um comício realizado em comemoração aos movimentos tenentistas, conhecido como Revolta dos 18 do Forte Copacabana, em 1922, a própria Coluna Prestes, a Comuna de Manaus de 24 e a Revolta Paulista de 1924, membros da Aliança Nacional Libertadora lerão um manifesto de Prestes, chamando a população para uma revolução contra o governo de Vargas, intencionando sua derrubada e pedindo também em seu depoimento todo o poder à ANL. Com a grande repercussão dessa declaração, Vargas se aproveitou da situação para colocar a ANL na ilegalidade com base na Lei de Segurança. Proibida de atuar, a Aliança Nacional Libertadora perde a proximidade com as massas simpatizantes das manifestações, mas tenta ganhar força internamente com o Partido Comunista e os tenentes para elaborar um levante armado contra a gestão. Em novembro de 1935, é desencadeada uma revolta comunista em nome da ANL em Natal.
causa apoiada por populares que ajudaram a tomar o controle da cidade. O levante aconteceu também no Rio de Janeiro e no Recife. Essas manifestações ficaram conhecidas como Intentona Comunista. Embora tenha conseguido ganhar força, a Aliança Nacional Libertadora vê a situação revertida pelo governo, que não teve problemas para conter os levantes. Diante da repressão, a organização é totalmente desmontada, tendo boa parte dos seus membros presos e torturados. Prestes foi preso, torturado e depois exilado, assim como sua companheira Olga Benário, que era judia e militante do Partido Comunista Alemão. Olga foi deportada para a Alemanha, onde viria a morrer numa câmara de gás em um campo de concentração nazista. História que você também pode conferir aqui no Hoje da Luta, no episódio sobre o assassinato de Olga Benário. Nos anos seguintes, o Brasil ainda veria a instauração do Estado Novo e mais um período de ditadura. Mesmo após seu fim, a Aliança Nacional de Libertadora serviu de inspiração para outras organizações de luta, como a Ação Nacional Libertadora de Carlos Marighella e tantas outras que surgiram e continuam surgindo e lutando até hoje contra a opressão do poder da burguesia sobre a classe trabalhadora. MTST, a luta é pra valer.